Datado de aproximadamente o segundo milênio antes de Cristo, esse conjunto de leis é um dos mais antigos documentos jurídicos conhecidos, estabelecendo regras para a vida cotidiana na Mesopotâmia. Hammurabi, rei da Babilônia, consolidou seu império pela imposição de um sistema legal que definiria os padrões de justiça por séculos. O código continha cerca de 282 artigos que abrangiam diversas áreas, incluindo comércio, família e punições para crimes. Seu princípio central baseava-se na lei de Talião, resumida na famosa expressão olho por olho, dente por dente, estabelecendo um modelo de justiça retributiva que ecoaria em diferentes civilizações ao longo da história. A aplicação rigorosa dessas leis garantia a estabilidade do reino, deixando claro que o desrespeito à ordem estabelecida resultaria em penalidades severas. Diferente das sociedades modernas, onde a justiça muitas vezes é relativizada e aplicada de maneira desigual, Hammurabi fez questão de assegurar que sua legislação fosse esculpida em pedra, visível a todos, de forma que nenhum cidadão pudesse alegar ignorância. O código também refletia uma clara estratificação social, com penas distintas dependendo da posição do indivíduo na hierarquia. Um crime cometido por um nobre poderia ter consequências menos severas do que o mesmo crime cometido por um plebeu. No entanto, por mais que o Código de Hammurabi represente um avanço jurídico para a época, é preciso analisá-lo à luz da moral cristã. O maior problema desse código está na sua visão puramente materialista da justiça, baseada na retribuição imediata e na ausência de misericórdia. A lei de Talião, ao determinar punições equivalentes ao crime cometido, ela ignora um princípio essencial trazido posteriormente pelo cristianismo, o perdão e a caridade. Enquanto o Código Babilônico se preocupava em aplicar castigos severos para manter a ordem, a civilização cristã compreendeu que a verdadeira justiça não pode ser cega à condição humana, ao arrependimento e à redenção. O Código de Hammurabi reflete um tempo em que a moral estava distante da lei natural inscrita no coração dos homens por Deus. É uma legislação que, embora eficiente para manter a ordem, baseia-se no medo e na coerção, não na consciência moral. É um sistema jurídico onde a punição é muitas vezes desproporcional, rígida e desumana, deixando de lado o princípio cristão da justiça temperada pela compaixão. Isso se torna ainda mais evidente quando se analisa a penalização de atos que, na perspectiva cristã, deveriam ser tratados com um olhar mais profundo e misericordioso, como as questões familiares e sociais. O Código legislava sobre contratos comerciais, garantindo que comerciantes e artesãos não fossem enganados, e também previa regras para o casamento e a família, determinando direitos e deveres de cada membro do núcleo familiar. Esse aspecto é fundamental, pois demonstra que, mesmo uma civilização pagã, compreendia a importância da estrutura familiar como base da sociedade, algo que o cristianismo posteriormente aperfeiçoaria ao estabelecer a indissolubilidade do matrimônio e a sacralidade da família. Em um tempo onde a anarquia era uma ameaça constante, um sistema legal bem definido impedia que disputas fossem resolvidas apenas pela força bruta. Muitos enxergam esse período como o embrião das modernas legislações ocidentais, pois estabeleceu a base para a organização política e social em larga escala. O colapso de sociedades frequentemente ocorre quando suas leis deixam de ser aplicadas de forma coerente, quando privilégios se sobrepõem à igualdade perante a lei e quando a ordem é substituída pelo caos. A história mostra que sociedades que abandonam os princípios de justiça retributiva em nome de interpretações relativistas da lei tendem a enfrentar o declínio, pois a impunidade e a arbitrariedade corroem as bases da estabilidade. Ao olhar para o passado e entender como civilizações se estruturaram e ruíram, percebemos que a única sociedade verdadeiramente justa foi a cristandade medieval, onde a lei estava submetida à ordem divina e ao bem comum, e não aos caprichos de interesses particulares ou ideologias que negam a verdade objetiva. A superioridade da moral cristã sobre os códigos puramente humanos, como o de Hammurabi, reside na compreensão de que a justiça deve estar subordinada a princípios mais elevados, que transcendem a simples retribuição material. Enquanto o Código de Hammurabi era um instrumento do Estado para consolidar o poder temporal, as leis cristãs foram inspiradas na verdade eterna, visando não apenas a ordem, mas a santificação das almas. A diferença fundamental entre um sistema jurídico pagão e um fundamentado na fé católica é que este último compreende que a justiça sem misericórdia torna-se tirania,
enquanto a misericórdia sem justiça conduz ao caos. Assim, por mais que possamos reconhecer a importância histórica do Código de Hammurabi, jamais devemos tomá-lo como modelo de justiça, pois esta só pode ser encontrada em uma sociedade que reconhece Cristo como seu verdadeiro rei e legislador.